Estamos ao vivo, então sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa live número 249 nessa manhã de sexta-feira, nossa primeira live do dia. Se estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem através dos comentários. Hoje a gente vai falar de dois temas aqui muito presentes na vida de todos, que é a gratidão e o perdão. Não a gratidão por aquele olhar do hashtag gratidão, mas de fato o quanto essa palavra, tem importância na nossa vida, como que a gente pode articular ela de uma forma que seja mais efetiva, e também no final a gente vai fazer uma articulação entre a gratidão e o perdão, Então trazer aqui uma forma, uma proposta de olhar para essas duas palavras, de um jeito que elas possam ser mais determinantes positivamente na nossa vida, Então a primeira coisa que a gente precisa saber aqui, a gente precisa entender que tem algumas palavras, alguns temas que a gente precisa ordenar na nossa cabeça para que a gente possa minimamente assim poder pensar, para que a gente possa poder agir com uma certa coerência, Se a gente não entende mesmo qual é o verdadeiro sentido, não somente qual é a definição da palavra, mas como ela pode ser articulada na nossa vida, a gente acaba não conseguindo pensar ou agir com coerência, Então a gente acaba muitas vezes invertendo tudo por não conseguir parar ali para olhar realmente como que isso pode ser articulado na nossa vida, Então por isso eu quero trazer aqui uma pequena abertura em relação a uma das maiores obras literárias da história humana, que é do Dante Alighieri, que é a Divina Comédia, Certamente a maioria das pessoas já ouviram pelo menos falar alguma vez sobre esse nome, que é uma obra do Dante Alighieri, que para mim é um dos maiores poetas, da humanidade. E ele fez o Divina Comédia, dividido ali em 3 livros, que é o Céu, o Inferno e o Purgatório, Então, passar aqui rapidamente, e depois vocês vão entender o que isso tem a ver com o tema, E ele fala ali, que no livro do Céu ali tem os 10 círculos celestes ali, que são os lugares do qual ele fala. Depois no Purgatório ali tem mais 7 lugares, e depois o Inferno tem mais 10 lugares também, como se fosse uma hierarquia, Uma hierarquia cosmológica, por assim dizer, que o Dante definiu, obviamente de uma forma muito simbólica, mas que coloca a gente para pensar muito sobre a vida, e eu costumo dizer que esse é o grande objetivo da literatura, da arte, da leitura de um livro, realmente é fazer a formação do nosso imaginário, E aí lá nesse terceiro livro, que é o livro do Inferno de Dante, essa parte da Divina Comédia, ele classifica ali que o último, ou seja, o pior lugar de todos, o lugar mais infernal nessa concepção cosmológica do Dante, ali naquele lugar vão os piores seres humanos que passaram pela Terra, Então são aqueles. E quem são esses piores seres humanos, É aí que a gente começa a entrar nesse assunto da gratidão ou da ausência da gratidão, Que são aqueles sujeitos que cometeram traições contra aqueles que lhe fizeram bem, São os sujeitos que são os traidores, Os sujeitos que passaram pela Terra cometendo as maiores traições, esses são os sujeitos que iriam, dentro ali da Divina Comédia, para o pior nível hierárquico do chamado livro do Inferno, que é o pior lugar que uma pessoa pode ir, Então, se a gente for trazer aqui para a nossa experiência, seria mais ou menos assim: a pessoa foi lá, ela se beneficiou do conhecimento de alguém, da bondade de alguém, da caridade, da confiança, da lealdade de alguém, ela foi lá, colheu todos os benefícios daquilo ali. E aí ela, ela deu uma crescidinha um pouco, e aí ela sai dali daquele lugar depois, traindo aquela pessoa que a ajudou e falando ainda mal daquela pessoa, Então, esse tipo de traição, que muitas vezes a gente pode olhar vários arquétipos que tem na história da humanidade. Acho que o maior deles, o maior exemplo deles é o próprio Judas, Então, o que acontece? Se a gente não presta atenção a esses movimentos, que acontecem no nosso dia a dia, como por exemplo os movimentos de fidelidade, os movimentos de infidelidade, ou os movimentos de coragem, ou os movimentos de covardia, Se a gente não está atento a isso, se a gente não está atento a esses movimentos no nosso dia a dia, a gente acaba caindo, sem perceber, nesse movimento de um Judas, de um movimento de alguém que traiu. Às vezes a gente está ali, muitas vezes, nem percebendo assim o quanto isso é sutil,
Às vezes a gente está ali traindo alguém que nos deu uma oportunidade. Às vezes a gente tá ali traindo, sei lá, achando que não está fazendo nenhum mal, né? Mas só um comentáriozinho maldoso com alguém que pouco tempo atrás, de repente, nos estendeu a mão, né? Pô, a gente às vezes está ali, né? Não, eu posso falar mal dessa pessoa, porque afinal eu sou amigo dela, né? E a gente não percebe o movimento da traição estando presente na nossa vida, né? Quando a gente está ali, de repente, traindo alguém que em algum momento nos ajudou, alguém que nos estendeu a mão, alguém que confiou na gente, né? Então, nesse lugar, né, que simbolicamente o Dante chama ali, dentro da Divina Comédia, de inferno, né? É quando a gente está nesse movimento de ser também um traidor com as pessoas, né? E esse movimento acontece, o que isso tem a ver com o tema que eu propus aqui no começo? Esse movimento, ele acaba estando presente na nossa vida quando a gente perde o referencial de uma gratidão genuína, de uma gratidão verdadeira. Quando o sujeito perde dentro da sua cabeça, dentro da sua percepção, o referencial da verdadeira gratidão, ele acaba perdendo, no fim das contas, essa cadeia do ser, né? Do ser humano, né? Ele acaba cortando, no fim das contas, essa conexão, né, que a gente tem com as pessoas, de repente, que nos fazem bem ou que estão ali presentes na nossa vida, e ele opta por um lugar de isolamento. Ele acaba caindo num lugar de isolamento, que, né, na Divina Comédia é considerado o pior de todos os lugares, né? É o lugar onde a pessoa fica ali para a eternidade sozinho, né? Então, esse lugar de privação e sofrimento total que é descrito dentro do livro do Inferno, na Divina Comédia, é onde a gente não consegue mais estar conectado com elementos como a bondade, como a sabedoria, uma dignidade, a lealdade, a prudência, a justiça, o amor, no final das contas, né? É o sujeito que escolheu viver desconectado dessas coisas que são coisas que a gente pode considerar que são coisas boas, né? Esse, no fim das contas, é o elemento infernal, esse é o grande drama da vida humana, que é quando você não consegue mais ser grato, né? Quando você não consegue mais ser grato e acaba traindo as pessoas que confiaram em você, traindo as pessoas que te ajudaram muitas vezes, né? Então essa coisa da gratidão, né? É óbvio que tem toda essa mística do hashtag gratidão, água, limão e gratidão, né? Quem escutou esse bordão, mas é óbvio que não é por isso, não é porque viram elementos às vezes de frases prontas que a gente deve considerar esse elemento, essa palavra, né, chamada gratidão, como algo superficial, porque não é. A gratidão não é algo superficial. É óbvio que é um equívoco gramatical quando alguém te agradece, né, por algo que tu fez, dizendo gratidão. É um equívoco gramatical, a gente pode dizer que sim, né? Vai agradecer dizendo muito obrigado, esse é o jeito certo de agradecer alguém, né? Mas dito isso, né, pegando essa palavra como um elemento importante para a nossa vida, é óbvio que essa palavra ela não é um elemento superficial, ela é um elemento que deve estar presente na nossa vida para que a gente não se torne esse sujeito, né, que é o Judas, né? É o sujeito que acaba sendo um traidor e que, né, vai ter o seu destino final indo para um lugar muito ruim, né, que é vivido aqui na Terra mesmo, né, que é esse elemento de isolamento. Ora, o que acontece com uma pessoa que trai todo mundo? Qual é o destino de um traidor? Qual é o destino de alguém que não se pode confiar? Ele se isola, ele acaba se isolando desses bons elementos que existem na vida do qual eu estava falando. Esse é o preço que acaba pagando uma pessoa que ela é uma traidora. Ela acaba traindo a confiança daqueles que o ajudaram e ele vai se colocando num lugar muito ruim de isolamento. Se a gente for olhar na vida prática, é assim que acontece, mas se a gente olhar também de uma forma mais simbólica, no fim das contas, é esse elemento caracterizado pelo inferno de Dante, né? Que é o pior de todos os lugares para estar, né? Então, esse movimento da gratidão, né, é um elemento que te inscreve, né, naquilo que a gente chama do que é ser humano, né? Então, esse lugar do qual Dante fala, ele não é só reservado àqueles que traíram, por exemplo, o próprio Deus, né, o próprio Cristo, no lugar no caso do Judas, né? Ele também descreve, né, como um lugar daqueles que traíram os seus mestres humanos também, né? Quando ele fala ali, se eu não me engano, é o canto número 34, o Dante coloca na condenação dois sujeitos chamados Brutus e Cassius, né? Que foram sujeitos que armaram uma presepada contra o imperador de Roma, Júlio César, né? Eles traíram, né, cometeram um ato de assassinato do imperador Júlio César. Então ele descreve essas pessoas também que traíram
né, os seus mestres humanos ali que os ajudaram, ele coloca eles também nessa categoria, nesse lugar, né? Então, óbvio, né, a literatura ela tem esse poder de mexer com o nosso imaginário, né, para a gente olhar aquilo ali e se questionar, né? Poxa, como é que eu estou vivendo a minha vida? Será que também, né, através de atos inconscientes, eu também não estou sendo um traidor daqueles que me ajudaram, daqueles que me estenderam a mão? Né? Como que eu posso fazer, né? Como que eu posso agir de uma forma diferente em relação a isso, né? Então, quando alguém faz, muitas vezes, né, outra forma da gente não ser um traidor, que às vezes é aquele traidor ativo, né, que é aquela pessoa que vai lá e comete um mal, mas também Dante fala de um tipo de traição que é uma traição passiva, né, que é aquela que parece que não tem nenhum mal, né, que é quando alguém vai lá e faz uma piada, uma chacota em relação a alguém que você deve lealdade, que você deve honestidade, que estão sob seus cuidados muitas vezes, ou que estenderam a mão para você, alguém vai lá, faz uma chacota, faz uma piada, né, e a gente acaba não os defendendo na sua ausência, né? A gente fala que é um dever, né, nosso defender aqueles que nos ajudaram, é um dever nosso, né, defender aqueles que nos ensinaram, né? Então isso está dentro também da dignidade humana, né? Aquele que não faz isso, presta atenção que isso aqui é muito importante, assim. Aquele sujeito que não defende, né, as pessoas que merecem ser defendidas, né? Aquele sujeito que não faz isso por causa de um certo medo, por causa de uma covardia, por medo de um prejuízo econômico, que seja por medo de um prejuízo profissional, é alguém que está também da mesma forma que um traidor se condenando, né? Ele não está defendendo alguém porque ele tem medo de ser punido no fim das contas. Olha que loucura, né? Eu não vou defender alguém ali porque eu estou com medo de ter algum tipo de prejuízo material, né? Medo de perder algo aqui, né? Dentro do campo da matéria. Só que o sujeito ele não percebe que ao fazer isso, né? Ao deixar de defender alguém que merece ser defendido, ao deixar de ser leal, ele está perdendo uma das coisas a coisa mais importante que a gente tem, que é a própria vida, né? Ora, se eu me torno, né, ali um sujeito que eu perco a minha humanidade, que eu não defendo aquilo que precisa ser defendido, como, por exemplo, se eu não defendo a verdade, né? É óbvio que eu começo a deixar de ser humano para me tornar um certo bichinho, assim, que estou só pensando no meu conforto e no meu prazer. Bom, legal, né? A gente deve buscar prazer e conforto, mas se a nossa vida for buscar só isso, qual é a diferença que a gente tem de um animalzinho? Nenhum, né? Porque o animalzinho também está ali buscando o conforto, está ali buscando o prazer. Se a nossa vida se resume a isso, né, mais do que perder, né, mais do que ter um prejuízo material, a gente está perdendo a nossa vida, a gente está perdendo a dignidade, né? A gente está deixando de ser humano no fim das contas, né? Então a gente tem, quando a gente está diante dessas situações da qual a vida pedia para a gente ser uma pessoa leal, para ser uma pessoa justa, para ser uma pessoa honesta, e a gente não foi, a gente tem que se olhar no espelho e assumir: eu estou covardemente negando a defesa daquelas pessoas que mereciam ser defendidas. Ora, né, se a gente está diante de uma situação dessa, a primeira coisa que a gente precisa saber, precisa fazer é se confessar, né? O que é o ato da confissão, né? É olhar e perceber mesmo: poxa, eu não estou agindo do melhor modo. Então, com isso, a gente já começa a entrar nesse segundo movimento, nessa segunda parte, que é o perdão, né? Aí a gente precisa falar de outros mestres, né? Esses estão sempre presentes, né? No dia a dia, né? No futuro, na vida ou nos planos futuros da pessoa, ou no olhar voltado para o passado, que são os mestres que a gente chama de os nossos pais, né? Então, esses também são mestres importantes, né? Que fazem parte da nossa vida, né? Pelo menos foram durante muito tempo, né? Pelo menos enquanto nos criaram ali, né? Em algum momento, de repente, deixaram de ser esses grandes mestres, mas essa fidelidade do qual a gente jamais pode trair também, né? Em relação ao pai e à mãe, né? Essa fidelidade, ela é outra fidelidade que precisa existir para sempre. E aí, para isso, a gente precisa ter muita calma aqui para entender esse assunto, porque, né, se a pessoa é uma pessoa que tem ali algum tipo de dor, algum tipo de trauma voltado, né, em relação ao seu relacionamento com pai e mãe, talvez nesse momento ela escuta isso e ela tem um estranhamento. Mas por isso que a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esse assunto do perdão, né? Então, mesmo, né, eu parto desse pressuposto e já vai entender por que
que eu penso dessa forma, né? Mesmo que os nossos pais, nosso pai ou a nossa mãe tenha cometido algum mal para a gente, mesmo que eles tenham sido uns falsários de repente, mesmo que eles tenham cometido as piores coisas que a gente possa imaginar, a gente deve fidelidade a essa palavra chamada honra, né? Honra àqueles que me deram a vida, né? Isso não significa, então, que eu vou ficar colado neles para sempre. Mas a gente deve, quando a gente está entrando, né, saindo agora um pouco, né, ou articulando um pouco essas duas palavras, gratidão e perdão, que a gente precisa entender que a gente deve cultivar essa fidelidade a essa honra dentro do nosso coração. O que é essa fidelidade à honra de pai e mãe, né? É assisti-los na velhice, né? É assisti-los, né, de poder dar assistência a eles, né, quando eles já estiverem velhinhos, assistir a eles, né, numa situação de invalidez, é jamais deixá-los desamparados, jamais deixar desamparados aqueles que nos deram a própria vida, né? Isso, no fim das contas, é onde entra aquela coisa do honrar pai e mãe, né? O sujeito que não honra o seu pai e a sua mãe também é um sujeito que acaba indo para esse lugar do qual eu estava falando ali no começo, que é o lugar do traidor, que é o lugar que todo mundo deveria se preocupar em não ir. Porque quando ele está negando, né, essa fidelidade a essa honra, né, do pai e da mãe, ele está negando um elemento de sabedoria, ele está negando propriamente o amor, né? Então, às vezes entra aquela história, não, mas eu não acredito, eu sou daquele tipo que pensa que pai é aquele que cria. Pô, mas uma coisa não anula a outra, é óbvio, você deve também fidelidade a essa pessoa que te criou, talvez muito mais. Mas existe também o pai, que é o elemento gerador, né, que gerou a vida. Então a gente também deve fidelidade e gratidão àquele que nos criou. E aqui entra o elemento, aqui é onde entra definitivamente o elemento do perdão. Porque se alguém está assistindo isso e de repente pensa, poxa, é porque você não sabe como que foi o meu relacionamento com o meu pai, com a minha mãe, então por isso que você está falando isso, eu não devo fidelidade nenhuma a eles, tá? Calma. Né? Aqui a gente precisa entender, quando a gente está falando de perdão, a gente precisa entender que essa palavrinha, muitas vezes, né, na maioria das vezes, ela é super valorizada. Quando a gente entra nessa coisa do, poxa, eu perdoo, eu sou a pessoa que vou perdoar, a gente acaba colocando uma carga de valor gigantesca em relação a isso e a gente deixa de enxergar uma coisa que diz o seguinte, né? A nossa capacidade de perdoar, a nossa própria, né? Capacidade nossa de ser humano, propriamente, de realizar o perdão, ela é muito limitada. Não é à toa que existe, né, que está lá escrito, né, nos livros sagrados, a coisa do perdoar 70 vezes 7. Por que é que está assim, né, 70 vezes 7 de uma forma simbólica, ou seja, perdoar sempre? O que significa isso, né? Devido à nossa capacidade de perdão ela ser muito limitada, né, o ofício do perdão propriamente ele não é humano, né? Por isso que a gente brinca, tem gente que fala quem perdoa é Deus, né? Tem uma grande verdade por trás disso, né? A nossa capacidade humana de perdoar, a gente tem que estar consciente disso, ela é muito limitada. Por isso que está ali perdoar 70 vezes 7 no sentido de potencializar essa nossa pequena capacidade de conseguir né, liberar o perdão, como falo, né? Então, no limite, né, quando uma ofensa, né, é feita a gente tem que olhar da seguinte forma, né? Imagina agora se eu desse ali, sei lá, entreguei ali de presente para alguém um telefone celular, um aparelho celular, né? E aí essa pessoa, né, sei lá, isso foi fruto do meu trabalho, fruto do meu esforço, eu fui lá, né, trabalhei, conquistei, consegui dar esse presente para um filho, por exemplo, né? E aí esse filho foi lá e descuidou desse celular, ele, quebrou o celular, deixava o celular jogado, deixava o celular largado em qualquer lugar. Se a gente parar para pensar, né, ainda como uma metáfora, né, esse filho, essa pessoa que recebeu esse presente, ele não está ofendendo, de certa forma, o celular, né? Ele está ofendendo diretamente aquele que o deu o celular, aquele que se esforçou, aquele que criou, aquele que gerou a possibilidade dele ter o celular. Então, dito desse modo, né, se a gente for usar isso como uma metáfora, uma analogia, se a gente for trazer para a nossa vida, quando nós somos ofendidos por alguém,
A ofensa maior, ela não é feita para nós que recebemos a ofensa. É também, mas a ofensa maior, ela é feita para aquele que nos criou, para aquele que nos gerou. A pessoa que comete uma ofensa contra alguém, uma infidelidade, uma traição ou algo terrível, ela está no limite, ofendendo aquele que nos deu a vida. Duplamente, né? Porque ela está ofendendo, porque ela está fazendo aquilo ali com um presente que recebeu, que é a vida, e está ainda cometendo um mal com o presente que uma outra pessoa recebeu, que é a vida da outra pessoa. Então, no limite, a nossa capacidade de perdoar, ela deveria ser enxergada mais ou menos assim, como alguém que, por não ter essa capacidade, né, por ter essa capacidade limitada de perdoar, ele simplesmente se tira do centro e deixa esse fluxo acontecer entre o Criador, que é o único realmente que tem a verdadeira capacidade de perdoar, e por isso diz que ele perdoa sempre, e aquele que está necessitando de perdão. É aí que a gente consegue, né, entender a verdadeira função do perdão, né? Então, no limite, quem perdoa de verdade é o próprio Deus, né? É a Ele que você transfere esse elemento do perdão. Já não sou mais eu quem perdoo, né? Eu já nem sequer preciso ficar pensando nisso. Se alguém me comete um mal, eu vou transferir esse elemento do perdão para aquele que é o único capaz de perdoar alguém, né? Então você não é mais um obstáculo entre aquele que precisa do perdão e aquele que pode conceder o perdão, né? Então você se instala ali recebendo no fim das contas o benefício daquele que pode perdoar. Esse é o benefício de quem consegue, né, liberar o perdão, né? É receber os benefícios daquele que verdadeiramente pode perdoar. Não é olha só como eu sou um ser incrível, eu perdoei a outra pessoa. Nossa capacidade de perdoar, francamente, é limitada. Mas quando a gente se coloca, quando a gente sai do centro e libera esse fluxo entre aquele que pode perdoar e aquele que está necessitando de perdão para que ele não vá para um lugar ruim que eu não quero ir, que ninguém quer ir, que é o lugar do traidor, é óbvio que a gente está cometendo um bem também, né? Esse é o grande benefício de quando a gente consegue verdadeiramente perdoar, né? Quando a gente sai do centro da cena, né? Então, quando a gente perdoa um pai, né? Uma mãe, né? Alguém que te fez um mal terrível, por pior que seja esse mal, né? Pensa num pior mal que um pai ou que uma mãe pode cometer para um filho. Eu não vou ficar aqui citando que daqui a pouco, sei lá, pode ter alguma criança assistindo, né? Então, é evidente que você não vai conviver mais com aquela pessoa, porque essa pessoa foi um monstro, não tem como conviver. Então, essa dicotomia, né? Essa síndrome de encruzilhada que eu falo, né? Se você perdoa, então você está colocando uma chancela, né, ali naquela pessoa, dizer que ela pode fazer mais vezes. Isso é uma grande besteira, isso é o maior absurdo, né? Então porque eu perdoei, eu tenho que voltar a conviver com a pessoa. Mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, pelo amor de Deus, é um dos maiores absurdos, né? É aquela pessoa que só consegue enxergar dois lados, né? Direita ou esquerda, né? Se ela escuta alguém falando tudo isso que eu falei aqui agora há pouco tempo sobre perdoar, ela entende, então você está dizendo que devemos perdoar, então você está validando e colocando um selo de parabéns para aquele que cometeu um mal. Que besteira, né? Esses dias eu fiz um stories na internet há uns tempos atrás, né, refutando um projeto de lei ali que existia sobre a questão do aborto, né? E aí as pessoas, elas vieram me atacar entendendo da seguinte forma, né? Se você está defendendo que uma vida não seja ceifada no ventre da mãe, logo você está dizendo que você é a favor de alguém que cometeu um abuso, né? Que cometeu um estupro. O que tem a ver uma coisa com a outra? Se a gente tem um pouquinho de miolo, assim, né? Um pouquinho assim, de inteligência, a gente vai entender que se algo aconteceu, se uma pessoa já está gerando uma vida, é porque algo já foi feito, já não tem mais como voltar atrás. Se fosse antes disso, eu ia dizer, não, poxa, isso não deve acontecer. Se tivesse que dar minha própria vida para que essas coisas, esse tipo de mal acabasse, eu daria. Agora, quando a gente fala de algo que já aconteceu, eu não vou pagar um mal com um mal, né? Mas isso é um tema para uma outra hora, né? Mas só para dizer aqui, né, para a gente mostrar como a gente às vezes tem essa coisa da afetação, né?
A gente não consegue mais raciocinar olhando para os fatos, né? Para a verdade. A gente já vê assim, algo que eu não simpatizo, então é isso, não presta. Então, quando a gente fala sobre perdoar aqui, né, que a gente tenha calma para entender, né, o fato de falar, né, de eu ter feito toda essa abertura com calma, para que a gente possa entender minimamente qual é o grande benefício que a gente colhe de quando a gente de fato consegue perdoar. Que não tem nada a ver em fazer uma concessão para que a outra pessoa continue fazendo mal, né? É conseguir realmente sair para que esse fluxo aconteça e a gente receber o grande benefício disso, né? Então, perdoar não é querer conviver mais com aquela pessoa que te cometeu algo terrível. Óbvio, assim como eu, talvez você já tenha, né, passado por traições realmente que não tem como a gente conviver mais com aquela pessoa que cometeu um ato de traição terrível muitas vezes na nossa vida, né? Ou nos cometeu um mal terrível, né? É óbvio, não tem como ficar dizendo, não, a pessoa não é vítima. Não, de fato, você é vítima. Talvez você foi vítima realmente de algo ruim que te aconteceu. Ninguém está negando isso. Mas ponto, dito isso, você foi vítima. Ok, isso a gente está olhando e fazendo juízo de um passado. Perfeito, aqui está certinho. Agora, eu preciso sair desse lugar e começar a criar um planejamento de como eu vou agir no futuro, né? Eu crio um roteiro de como eu vou agir a partir dali. E aí eu juro para vocês que se eu, com tudo que eu já estudei, com tudo que eu já atendi, com tudo que eu já vivi, se eu, né, tivesse, né, aqui, né, o mínimo de dúvida de que ficar nesse lugar de alguém que guarda rancor, de alguém que guarda mágoa, vai te fazer um bem, eu seria o primeiro a vir aqui e não te falar nada disso, né? Eu falaria o contrário, não, fique aí que aí vai te fazer bem. É mais do que óbvio de que ficar num lugar de rancor, ficar num lugar de mágoa, onde eu acho que eu estou causando um mal para alguém, devolvendo um mal para alguém que me causou um mal, e não perceber que é como aquela história de ficar bebendo o veneno, né, e querer que o outro fique envenenado. É óbvio que a gente tem que sair daí, né? Constatado, fui vítima, realmente. Alguém me cometeu um mal, não tem como negar, beleza. Daí, até aí estamos certinho, que essa pessoa seja, né, ali punida pelo que ela fez, né, dentro das leis humanas aqui, beleza. Sair daqui agora eu preciso viver minha vida. Eu preciso, né, escrever a minha história daqui para frente, senão eu estou colocando ela no lixo. E aí é onde entra essa história do perdão, né? Perdoar não é, né, ficar convivendo mais com aquela pessoa, né? Perdoar, no fim das contas, né, é conseguir fazer uma articulação entre esse distanciamento, né, com um perdão verdadeiro, né? É isso que um homem, que uma mulher, que pessoas maduras, né, deveriam buscar, no fim das contas, né? Essa articulação entre o perdão que vem daquele, que só vem daquele que pode verdadeiramente perdoar e não nosso, né? A gente entende isso, que o perdão não vem de nós, mas ele vem daquele que verdadeiramente pode perdoar. Mais, né, uma soma, né, um cálculo, né? O perdão é igual, né? Uma articulação entre o perdão que vem daquele que pode perdoar e não da gente, mais esse afastamento, né? Que aí é viver com prudência. Eu me afasto daquela pessoa que me cometeu um mal, simplesmente, sem rancor, sem mágoa, sem ódio, né? Então existem pessoas que nos fizeram mal, o que eu vou fazer? Poxa, eu vou, né, sair, liberar espaço para que quem pode, o único que pode conceder o perdão, que é aquele que nos criou, perdoe essa pessoa que está precisando de perdão, e eu, né, somado a isso, eu faço esse afastamento, né? Então, eu acredito que essa é a melhor forma da gente articular na nossa vida essas duas palavras tão importantes das quais eu trouxe aqui na live, né? Que é a coisa da gratidão, para que a gente não se coloque, né, num lugar de um traidor, de um falsário, de alguém que vai para esse pior lugar do qual Dante falava na Divina Comédia, e também esse tema do perdão, né? Que é também conseguir compreender isso através de outra ótica que vai ser mais benéfica na nossa vida, né? Então essa é uma live que eu julgo que a gente precisa
assistir mais de uma vez, né, para a gente conseguir absorver bem esse tema. Não são temas, de vez em quando, de tempo em tempo, eu venho aqui falar de temas mais profundos, né? Na maioria das vezes é rotina do dia a dia mesmo, essa coisa de servir, de ser útil, mas às vezes tem alguns temas que são um pouco mais profundos porque quebram paradigmas mesmo, né? Talvez hoje eu falei aqui de gratidão e de perdão de uma ótica que talvez você nunca tenha escutado na vida, não porque eu sou o pica das galáxias, né? Mas porque um dia isso fez sentido na minha vida também, de um modo que talvez eu tinha vivido 30 anos e nunca tinha visto e percebido isso através de uma ótica, né? E que, ao aplicar durante muito tempo na minha vida, eu percebi, poxa, olhar essas duas coisas através desse prisma, através dessa ótica, me fez bem e faz com que eu viva bem, olhando por esse ponto. E aí aqui entra a minha função, né, de aprender e ensinar, né, que é o meu eixo narrativo, né, que é o que eu busco fazer aqui no fim das contas, né, levar, estender aquele bem que aconteceu na minha vida para que outras pessoas possam ter acesso e aí, através do seu livre-arbítrio, vão chegar a uma conclusão, eu vou aplicar isso na minha vida ou não. Então é uma live que eu julgo que a gente precisa assistir mais de uma vez, com mais calma, para conseguir absorver um pouco mais, e na medida que a gente absorve, a gente vai experimentando para depois colher os resultados desse fruto e desse bem. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Falamos de Divina Comédia hoje, falamos do perdão 70 vezes 7, a gente se puxou um pouco aqui, mas é com a intenção de entregar algo de grande valor para vocês. Essa foi a nossa live número 249. Espero que tenham gostado. Mais tarde, se Deus quiser, estaremos aqui para a live 250. Então fiquem com Deus, uma ótima sexta-feira a todos e até mais. Tchau, tchau.